Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Fé e Política. Tudo bom? Hoje eu quero falar sobre o Charlie Kirk. Estão completando exatos 10 dias do seu assassinato e ainda é um tema extremamente relevante, muito comentado, principalmente nos Estados Unidos, em todo o mundo, claro, e no Brasil. Então, ele nasceu em 14 de outubro de 93 em Illinois. Um jovem rapaz de apenas 31 anos. Então ele tornou-se uma das vozes conservadoras mais influentes da nossa geração. Ele, com apenas 18 anos, fundou a Turning Point USA. Então, qual era o objetivo? Falar com jovens, formar novas lideranças na política, lideranças conservadoras. E ele considerava que a hegemonia liberal estava difundida nos campos universitários e o papel dele era justamente dialogar com essa juventude e se contrapor às ideias progressistas. Eu, nesse vídeo, quero fazer um contraponto entre as ideias de Kirk e as ideias de alguns conservadores no decorrer do tempo. Então, o conservadorismo vivido como prática. Kirk não era um filósofo de gabinete, mas um ativista de rua e palco. Ainda assim, sua militância dialoga com conceitos clássicos. Por exemplo, o pai do conservadorismo moderno, Edmund Burke. No século XVIII, Burke advertia: a sociedade é realmente um contrato. É um contrato não apenas entre os vivos, mas entre os mortos, os vivos e os que ainda hão de nascer. Esse texto está em Reflexões sobre a Revolução na França de 1790. Esse eco ainda ressoa na mensagem de Kirk. Preservar fé, família e liberdade contra projetos de transformação radical. Burke defendia a prudência e o equilíbrio diante das revoluções. Kirk encarnava a urgência de resistir à revolução cultural progressista. Entenda que homens como Edmund Burke tinham uma formação completamente integrada com a fundação do Ocidente. Todos os homens do passado e principalmente do século XVIII ainda tinham os fundamentos da civilização ocidental e todos eles entendiam que ela foi construída em bases cristãs, que a filosofia grega, a moral judaico-cristã, o direito romano, tudo isso colocou as bases para a civilização. E mudanças abruptas iriam trazer complicações como de fato trouxeram. A Revolução Francesa é o exemplo disso, aonde os seus principais líderes todos foram assassinados. Milhares de pessoas morreram. E é necessário, então, entender que deve-se ter muita prudência e que essa divisão, esse choque que está acontecendo hoje, ele é muito prejudicial para as comunidades, para as nações e, claro, quem ganha com isso? Quem quer a divisão da sociedade? Quem está por trás disso? Nós precisamos refletir sobre essa questão. Kirk sabia disso e é por isso que ele, então, ia às universidades conversar com os jovens para que eles, então, pudessem entender que o seu ponto de vista pode ser equivocado e que existe uma solução melhor
para as pessoas. Com a Turning Point USA, Kirk criou uma rede nacional de jovens conservadores. Nesse conto, sua atuação dialoga com Russell Kirk. Russell Kirk, pessoal, foi um dos teóricos do neoconservadorismo americano do século XX. É uma pessoa muito importante no movimento conservador que levou Ronald Reagan ao poder. O autor de Conservative Mind, aqui eu tenho livros do Russell Kirk. Ele escreveu o seguinte: o conservador acredita que existe uma ordem moral duradoura. E quem estabeleceu isso? O cristianismo. Isso não tem como apagar, isso está na história e todos nós precisamos entender. O problema é que nós fomos nos afastando, as pessoas foram se afastando desse entendimento, a escola foi tirando, dos seus currículos essas informações, essas literaturas, e hoje os jovens estão completamente alienados, sem entenderem a sua origem, e esse é um problema seríssimo. Então Charlie Kirk traduziu isso em linguagem, traduziu isso que o conservador acredita que existe uma ordem moral duradoura. Traduziu isso em linguagem simples para os jovens. Não se tratava de inventar um mundo novo, mas de preservar fundamentos. Na sua visão, buscava despertar essa consciência de continuidade histórica, a dimensão cultural. Agora um outro autor, Roger Scruton, e a beleza da ordem. Roger Scruton enfatizava que o conservadorismo é, antes de tudo, um ato de amor. É um ato de amor pela verdade, de amor por aquilo que é bom, pelo bem, pelo bem da sociedade, do indivíduo. O conservadorismo começa com o amor pelas coisas familiares, com o apego ao lar e aquilo que é nosso. Como ser um conservador, de 2014. É um livro de Roger Scruton, muito conhecido. Kirk, ao anunciar o que chamava de cultura woke, falava em defender a América de quem a queria destruir por dentro. Todos nós, hoje, entendemos que há um movimento nos Estados Unidos, principalmente localizado nas elites bilionárias, que perderam a conexão com a cultura ocidental e que trabalham para destruir a América. Então, embora com estilos diferentes de Scruton e Kirk, claro, o Kirk é de uma outra geração, muito jovem. Embora com estilos diferentes, a essência era próxima: proteger as raízes culturais que tornam possível a liberdade. Então vamos ver aqui uma reflexão também dos pais fundadores. Fé, liberdade e os pais fundadores. Kirk era evangélico e constantemente citava a importância da religião para a vida pública. George Washington, em seu discurso de despedida de 1796, advertiu: a religião e a moralidade são supostos indispensáveis das disposições políticas. Não se pode esperar que a moralidade prevaleça sem a religião cristã. Charlie repetia essa mensagem em linguagem atualizada. Liberdade política só pode sobreviver se estiver ancorada em virtudes morais. James Madison também ecoava nessa linha ao afirmar: não fomos feitos para ser governados apenas pela força ou pela violência, mas pela razão e pela convicção. Ou seja, um outro pai fundador dos Estados Unidos entende que a Constituição americana, que é a Constituição mais longeva que já se fez no mundo, está próxima de completar aí 240 anos, copiada por todo o mundo. Nos seus fundamentos, nos seus alicerces, há essa convicção de que ela foi criada por um povo cristão. Essa confiança na virtude cívica era central
tanto nos pais fundadores quanto na militância de Kirk, porque eles sabem de onde eles vieram, de onde os Estados Unidos surgiram, mesmo, não é, sendo aqueles crentes que saíram da Inglaterra e que foram fundar uma nova nação. Então o Kirk, ele tinha um estilo de conversar com as pessoas, ele ia até as universidades e dava oportunidades para as pessoas, para os jovens, conversar com ele, questioná-lo. A prudência é a primeira das virtudes políticas. Contudo, nós sabemos hoje que a prudência no agir, a prudência no falar, mas nesse aspecto, Kirk, ele era extremamente incisivo nas suas crenças, na defesa da sua visão de mundo. Como todo polemista, Kirk enfrentou críticas. Claro, existe todo um sistema criado dentro das universidades que querem abolir a fé cristã. Roger Scruton lembra que o conservadorismo não é sobre gritar contra o inimigo, mas sobre oferecer às pessoas algo digno de amar. Era isso que Kirk estava fazendo. Ele estava levando aquilo de melhor que o cristianismo produziu para os povos, que é entender que as virtudes são necessárias, que os padrões morais precisam ser obedecidos, porque é necessário uma ordem. Aqui talvez esteja a tensão central. Charlie era eficaz na mobilização, mas nem sempre na construção serena de alternativas. Não creio que isso seja verdade. A morte prematura e o legado. Em 10 de setembro de 2025, durante um evento na universidade em Utah, Kirk foi assassinado, com 31 anos. Sua morte chocou apoiadores e críticos, reacendendo o debate sobre polarização política e violência nos Estados Unidos? Não. O que fica claro é que, nos últimos tempos, estão matando muitos conservadores. Tentaram assassinar Jair Bolsonaro no Brasil, tentaram assassinar Donald Trump nos Estados Unidos, morreu o Uribe na Colômbia, morreu um outro candidato à presidência no Equador. Enfim, é isso que está acontecendo. Ainda assim, sua obra permanece: a construção de uma geração de jovens conservadores organizados. Então, o trabalho do Charlie Kirk foi gigante, como ainda um jovem, ajudou muito na reeleição do Donald Trump e, de fato, o movimento dele tem se espalhado por muitas universidades americanas e o trabalho, certamente, como disse a esposa dele, irá continuar, não é? Então vamos ver mais aqui uma reflexão do Russell Kirk, o teórico do século XX, um dos que colocaram as bases do neoconservadorismo americano. É bom que a gente discirna, né? Tem muita gente que ainda não conhece a literatura conservadora e não entende ainda, não é? Mas eu espero que todos vocês possam ler e entender realmente muito mais sobre o que é o conservadorismo. O conservadorismo não é uma ideologia, mas a política da prudência guiada pelo respeito à tradição. Ou seja, de 10 bons escritores, 9 são conservadores. Pode ter esse entendimento. Porque conservadorismo não é a forma simplificada que se fala hoje, não é? O conservadorismo são as raízes da civilização, de onde viemos, como foi que isso aconteceu, qual o papel da filosofia grega, do cristianismo, do direito romano, quando eles se encontram. Então, Charlie Kirk foi um
em muitos aspectos, uma ponte entre o conservadorismo erudito de Burke, Scruton e Russell Kirk, e a prática militante das redes sociais e universidades. De Burke herdou a noção de tradição, de que tradição não pode ser descartada sem risco. De Russell Kirk, a convicção na ordem moral duradoura. De Scruton, a ideia de que o conservadorismo é movido por amor ao que é nosso. No caso, essa tradição, não é? Aquilo que é bom. Dos pais fundadores, a certeza de que a liberdade só sobrevive em solo moral e religioso. Citar aqui mais uma frase de um dos pais fundadores dos Estados Unidos, John Adams. Nosso governo foi feito apenas para um povo moral e religioso. Ele é totalmente inadequado para o governo de qualquer outro. Então, essa questão de estarem querendo destruir os Estados Unidos por dentro vai contra, não é, o conselho de um dos fundadores da nação americana. A democracia só funciona em ambientes aonde são observados conceitos de moralidade. Charlie Kirk, um jovem idealista, fundou uma grande organização e foi então atrás dos jovens americanos para propagar as suas ideias. Então, Charlie Kirk gostava de estruturar debates em formato de confronto direto, algo que lembra a lógica socrática, em que perguntas sucessivas expõem contradições do interlocutor. Na verdade, ele fazia o mesmo que Sócrates fez em Atenas. Charlie Kirk estava fazendo aqui na América, 2.400 anos depois. Olha, assim como Sócrates, ele usava o método da maiêutica, forçando os jovens a justificar suas crenças até o limite da coerência. Então, se você já leu a Apologia de Sócrates, ou um dos 36 diálogos de Platão, você sabe então o que Sócrates estava fazendo. Ele é o pai da filosofia, fez uma revolução incrível, não é? Tanto intelectual, na mente do homem, não é? Mas também no espírito, porque o Sócrates ele estava preocupado nas essências das coisas, não nas aparências. E o diálogo socrático é uma forma incrível de você trazer à luz, não é, a verdade. E Sócrates fazia isso de forma com que o próprio interlocutor ia construindo ali o diálogo e pensando, não é, de forma, eh, a organizar aqueles pensamentos para que então se aproximasse da verdade. Kirk usava esse processo que os jovens entendessem então que as ideias progressistas são muito frágeis e não se sustentam em pé. Contudo, a liberdade de expressão foi atacada. Para o americano, isso é um problema seríssimo, porque eles valorizam muito a liberdade de expressão. Então, pessoal, aqui foi uma pequena reflexão. Vamos continuar falando desse assunto ainda, tá? Foi apenas uma breve conversa para que a gente possa crescer nesse tema e entender o que está acontecendo e aquilo que nós precisamos para compreender melhor o mundo atual, o nosso distanciamento da grande literatura, que é extremamente necessária para que possamos compreender melhor os eventos do mundo atual, ok? Curte, comenta e compartilha esse vídeo. Obrigado.